Turma, Dr. Leonardo Clemente aqui e neste vídeo nós vamos falar sobre PCR em gestantes, reanimação cardiopulmonar em gestantes, quais são as peculiaridades que nós temos que levar em conta para atender esse grupo especial, essa população especial da melhor forma possível. Eu vou utilizar aqui como referência bibliográfica as recomendações da American Heart Association. Por sinal, vou ver se é possível aqui durante a edição desse vídeo que esteja aqui aparecendo na tela para vocês aonde encontrar esses conteúdos. Eu fiz aqui algumas anotações, estudei, reestudei esse assunto de manhã para poder pegar o que tem de mais importante para trazer neste vídeo. Então eu vou deixar o link com o protocolo, com todas as recomendações aqui. Tá em inglês, é fácil de entender, mas de qualquer forma eu vou fazer um resumo aqui nesse vídeo. Vou falar a parte introdutória para a gente entender um pouco do que é que pode ser feito e vou também citar aqui 6 recomendações que tem lá. 2 recomendações de suporte básico de vida, de BLS, e 4 recomendações de suporte avançado de vida no que diz respeito ao atendimento em paradas cardíacas lá no grupo de gestantes. Bom, antes de começar, lembrando aí para você clicar no joinha, clicar no gostei se você gostar desse conteúdo, se você achar esse tema relevante, isso é muito importante. Lembrar também de verificar a sua inscrição no canal. Tem que ter uma conta no Google, uma conta no Gmail ou no YouTube para você poder se inscrever, clicar no sininho aí de ativar as notificações, poder ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Bom, primeira coisa a se falar de RCP em gestante é que é um evento raro. A literatura aponta para uma morte a cada 12 mil gestantes que vão realizar, que entram para ter o parto. Claro que isso pode acontecer também antes do período de parto, em qualquer momento da gestação, pode acontecer por diversos motivos. Mas é um evento que a gente tem que saber que é raro, mas que é trágico. Então a gente tem que estar preparado para poder atender da melhor forma possível, lembrando que existem 2 pessoas envolvidas ali. Quando é uma gestação a termo, existem inclusive 2 pessoas com possibilidade de sobrevida. Nas gestações mais recentes, aí nós temos geralmente uma pessoa com uma maior probabilidade de sobrevida e tem um feto que não teria como sobreviver fora do útero naquele momento. A gente vai discutir um pouquinho essas diferentes situações. Bom, a regra de ouro deste assunto é que o melhor que pode ser feito, tanto para a mãe quanto para o feto, de forma geral, é fazer uma ressuscitação cardiopulmonar efetiva, eficaz para a mãe. Então a gente vai focar em fazer a melhor RCP possível para a mãe e dessa forma a gente estará fazendo também o melhor para o feto. Quais são as causas mais comuns que levam a gestante a ter uma parada cardiorrespiratória? Bom, hemorragias, tá? Então levando uma gestante a ter um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, assim como acontece em pacientes vítimas de trauma. Então a gestante ela pode também ter hemorragias uterinas, tanto no período gestacional quanto no período do parto, principalmente no período do parto aqui. Existem as doenças cardiovasculares previamente existentes, pode ser um infarto agudo do miocárdio, pode acontecer numa gestante, assim como numa não gestante, dissecção aórtica, miocardite, então isso tudo está lá citado como causas de PCR. Depois existem aquelas embolias por líquido amniótico, então é possível também levar uma gestante a uma PCR, essa patologia. Sepse, as infecções graves, pneumonias aspirativas, eclâmpsias e pré-eclâmpsia, e atrogenia por hipermagnesemia, que seria, no caso, o tratamento ali de uma eclâmpsia com sulfato de magnésio. A gente pode estar fazendo de forma com doses equivocadas, uma iatrogenia, levar esse paciente a uma PCR, e complicações anestésicas. Então aí estão citadas lá no protocolo da American Heart, no guideline, as principais causas que levam a gestante a ter uma parada cardiorrespiratória. Bom, para fazer um RCP de alta qualidade na gestante, eu vou falar sobre as peculiaridades, mas o assunto mais importante de você dominar aqui é um RCP em paciente normal. A gestante é uma paciente normal, com algumas peculiaridades que a gente vai comentar, mas é importante que você saiba exatamente como colocar em prática os 4 passos que salvam vidas, se a gente está falando de suporte básico de vida. Então vou deixar aqui na descrição o link de nossa palestra sobre os 4 passos que salvam vidas.
E também os 5 passos que salvam vidas, que seria o suporte avançado de vida na parada cardiorrespiratória. Eu vou deixar também aqui o link de uma palestra para você estudar esse assunto. Mas revisando, nós temos a avaliação dessa paciente, reconhecimento precoce, pedido de ajuda adequado, RCP de alta qualidade, com compressões adequadas, com ventilações adequadas, desfibrilação o mais precocemente possível. E se a gente está falando de suporte avançado, além desses 4 passos aí aprimorados, tem o 5º passo, os cuidados pós-PCR. Esse é o básico para qualquer atendimento de PCR, inclusive para gestantes. E a gente vai falar aqui sobre as peculiaridades da gestante, tá? Isso aqui que é importante nesse vídeo aqui. Bom, todas as recomendações que eu vou citar aqui não são recomendações oriundas de estudos com alta evidência, alto nível de evidência. Por exemplo, não existem ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, avaliando aquilo que nós vamos pontuar aqui. Todas as recomendações de atendimento às peculiaridades de uma gestante vítima de PCR são oriundas de opiniões de especialista, que surgem a partir de interpretações, na verdade, fisiológicas, de entendimentos lógicos daquilo que poderia funcionar melhor, ou estudos experimentais em manequins, ou até mesmo estudos observacionais, sendo que nós sabemos que estudos observacionais são permeados de vieses que podem levar a gente a acreditar em algo pelo que foi encontrado no resultado, mas isso está sofrendo uma interferência externa de um viés observacional. Então não é o nível de estudo ideal para indicar condutas, mas não tendo um ensaio clínico randomizado, duplo cego ideal para a gente bater o martelo, tem que se basear em algo para poder criar guidelines e as condutas mais adequadas. Mas deixando essas condutas nos seus devidos lugares, aí são condutas que quem sabe um dia podem até mudar, porque não é algo definitivo, mas é o que o protocolo recomenda e ele sempre tem um cuidado de recomendar de forma adequada, dizendo é recomendável, que é aconselhável, que é possível fazer, mas nada de forma tão categórica assim. Muito bem. Bom, o que fazer então numa gestante que está em PCR? Bom, primeira coisa, a posição da paciente durante a RCP, ok? Bom, essa posição é uma posição idealmente em decúbito dorsal. Já se testou a possibilidade de colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo com um pouco de, na verdade, de inclinação, mas que os estudos experimentais mostraram que a qualidade da RCP cai muito. Então, a recomendação é que essa gestante realmente fique em decúbito dorsal. A compressão na veia cava inferior e na aorta, aquela compressão aortocava, ela acontece geralmente em gestações acima de 20 semanas. Como a gente reconhece uma gestação acima de 20 semanas se a gestante não te falar? Geralmente, em 20 semanas, o fundo uterino está ali na altura da cicatriz umbilical. Então, da cicatriz umbilical para cima, é o que é considerado a segunda metade de uma gestação, já que uma gestação aí a termo seria uma gestação de 37 a 40 semanas. Então, vamos considerar 40 semanas, 20 semanas seria a metade. Então, a segunda metade da gestação é aquela metade onde já existe uma compressão aortocava pelo útero, o que dificulta a circulação, dificulta o retorno sanguíneo pela veia cava, dificulta a distribuição do sangue pela aorta. Por esse motivo que existem aí a manobra manual de lateralização do útero para a esquerda, também chamada de LUD, da sigla em inglês, e que essa manobra acaba tendo uma justificativa mais fisiológica do que propriamente dita uma evidência saindo de um estudo que avaliou desfecho. Nunca houve um estudo comparando um grande grupo de gestantes de PCR, grupo A, grupo B, alocados de forma randomizada, para ver se de fato essa manobra ia resultar em mais sobrevida em um grupo ou no outro. Não existe esse estudo, não existe essa evidência suprema, digamos assim, porém, no protocolo tem lá uma recomendação, a gente vai ver mais para frente as recomendações, com o seu grau de recomendação, mas existe sim essa recomendação aí, tá? Bom, a posição supina, inclinação lateral esquerda, já comentei aqui que essa inclinação lateral esquerda diminui a qualidade da RCP, portanto, seria a posição supina mesmo. Bom, existe a questão da cesárea de emergência na PCR, também conhecida como cesárea perimortem, que o grande objetivo dela é justamente aliviar a pressão aortocava, da mesma forma que é feito um deslocamento uterino para a esquerda.
quando você retira o feto, você alivia completamente essa pressão. A depender, essa conduta pode ser benéfica tanto para o feto quanto para a mãe. Cesárea perimortem não quer dizer necessariamente que você abriu mão da sobrevida da mãe pelo feto. Não, pelo contrário. Já existem alguns estudos observacionais mostrando, vou comentar aqui mais adiante, retorno à circulação espontânea imediato após a cesárea perimortem. Então existem algumas recomendações, a gente vai comentar aqui um pouquinho mais adiante, e ela tem que ser considerada, vamos com bastante cuidado aqui, vou falar isso mais adiante, na segunda metade da gestação, tá? E isso independente da viabilidade fetal. Então, pode ser que o feto não esteja a termo, que ele não tenha condição de sobreviver fora do útero, mas se houver uma indicação de realizar a cesárea perimortem para salvar a mãe, mesmo não tendo viabilidade fetal, ela vai ser indicada e pode sim ser realizada. Se houver viabilidade fetal, melhor ainda. Aí depois da cesárea vai ter que cuidar dos dois ali, idealmente, tendo equipe para cuidar tanto do feto, fora do útero, quanto da mãe, ainda em PCR ou eventualmente nos cuidados pós-PCR. Mas é importante saber que, independente da viabilidade fetal, ela pode ser considerada na segunda metade da gestação. Não é necessário na primeira metade, porque não tem pressão aortocava, então não precisa fazer uma cesárea no meio da RCP. Bom, tem aqui uma série de casos publicados, de 20 casos, onde 12 desses 20, ou seja, 60%, foi observado o retorno à circulação espontânea imediatamente após a cesárea perimortem, ou seja, a cesárea de emergência, como eu mencionei aqui. Bom, nenhum caso de agravamento, isso é interessante, eu não entendi bem essa parte, está no protocolo, você vai ver aqui, tem um link para você dar uma lida, mas diz que nenhum caso de agravamento do estado da mãe foi relatado. Eu não consegui entender bem o que isso quer dizer no protocolo, talvez eu não soube interpretar, mas se a mãe já está em PCR, como ela poderia ter um estado agravado, já que seria o pior estado? Não sei se eles se basearam em valores de capnometria, enfim, mas trazem isso como uma justificativa. Não, tem que realizar a cesárea porque nenhum caso de gravidade maior foi observado. Bom, se a mãe já estava em PCR daquelas 20, 8 não voltaram. Então o que é que, não sei, se você souber, tiver uma ideia, até peço que você deixe aqui nos comentários uma maneira da gente trocar. Isso aqui não é, esse canal aqui você já sabe que não é um canal de unifluxo, né? Não é só daqui para aí, não. É um canal onde eu aprendo muito com o que vocês colocam nos comentários. Às vezes eu falo uma coisa aqui que está errada, alguém vem me corrige, eu agradeço, a gente vai aprendendo juntos. Então, se você entendeu essa parte aqui, peço que você contribua com isso e com qualquer outra coisa voltada para esse assunto e os assuntos dos demais vídeos também. Bom, sobrevida materna relatada em cesárea de emergência, ela já foi relatada até 15 minutos após o início da PCR, ou seja, existem casos na literatura descritos de uma cesárea realizada 15 minutos após o início da PCR, 15 minutos após o início da parada cardíaca e com sobrevida da mãe. Existem relatos na literatura disso e com as cesáreas realizadas mesmo após 30 minutos de PCR com sobrevida do feto. Então, com 30 minutos de PCR em uma cesárea, não tem relato de sobrevida da mãe, mas existe relato de sobrevida do feto. Isso é um dado interessante, quer dizer, é isso que a gente estava comentando. Mesmo que a mãe perdeu a viabilidade, a gente vai ver isso mais adiante, porque a gente está percebendo que aquilo ali é uma condição incompatível com a vida, seja pelo mecanismo da PCR, um trauma, ou pelo tempo sem pulso, ainda há viabilidade fetal após o término da viabilidade materna. Olha que questão interessante. Então, na literatura, temos casos publicados de 15 minutos de sobrevida da mãe, uma cesárea realizada 15 minutos após a PCR e 30 minutos do feto. Então, esse é um dado interessante para a gente ter em mente. Bom, então vamos entrar agora nas recomendações propriamente dita aqui. Duas recomendações de BLS. Recomendação número 1, priorizar RCP de alta qualidade, mais o alívio de pressão aortocava. Ou seja, aquilo que nós comentamos, recomendação classe 1, forte. Possibilidade de trazer muito benefício. Muito mais benefício do que malefício. Ou seja, RCP de alta qualidade e deslocamento manual uterino para a esquerda em gestantes acima de 20 semanas. Bom, recomendação número 2. Se o fundo uterino acima da cicatriz umbilical, realizar deslocamento manual do útero para a esquerda durante a RCP. Então, meio que redundante, mas está aí como uma recomendação isolada também. Porém, essa recomendação é uma classe 2A. Se você tiver que escolher entre um RCP de alta qualidade e um deslocamento uterino
priorize a RCP de alta qualidade. O seu deslocamento uterino não é uma recomendação tão forte. Nós sabemos que a RCP de alta qualidade ela é determinante para a sobrevida, mas o deslocamento uterino estima-se, pensa de forma lógica que deve ser positivo, mas como não existe estudo de desfecho avaliando isso de forma adequada para comparar dois grupos, e eu vou te dizer, na minha opinião, mesmo que existisse um estudo desse, um estudo muito grande, assim como esse estudo recentemente publicado de adrenalina, 4.000 pacientes em cada caso, eu ficaria curioso em saber qual seria a magnitude do benefício de um deslocamento uterino. Se a gente teria uma redução absoluta do risco tão grande assim, qual seria o valor do NNT? Eu imagino que seria, se tiver benefício real em sobrevida, que seria algo pequeno. Mas, não tendo essa resposta e tendo essa possibilidade, a indicação, não como prioridade no atendimento, a prioridade é RCP. Se tiver gente na equipe suficiente para fazer deslocamento manual uterino, ótimo. Se não tiver, priorize compressões, priorize ventilações, priorize a desfibrilação quando necessário, ok? Essas outras medidas, inclusive suporte avançado de vida. Se tiver alguém para fazer o deslocamento, ótimo, faz, está aqui recomendado como classe 2A. Essas são as duas recomendações de BLS que tem no protocolo. Agora, recomendações de ACLS, vamos lá, que seria a terceira recomendação. Convocar recursos para parto cesariano perimortem assim que a PCR for reconhecida em gestantes na segunda metade da gestação, classe 1. Olha só, mobilizar recursos, convocar recursos, não significa dizer que você vai fazer imediatamente em todas as gestantes que estão ali na segunda metade da gestação. Não, mas se você já está com a gestante em PCR, você já percebeu que o fundo uterino está da cicatriz umbilical para cima, você já convoca, está no meio intra-hospitalar, estou com a gestante aqui, vou precisar de recursos para uma cesárea perimortem. Porque se tiver indicação, já está tudo pronto. Se você deixa para convocar, mobilizar os recursos no momento que você quer fazer a cesárea, até conseguir mobilizar tudo, já foi, já perdeu muito tempo. Lembre-se que nós temos 15 minutos no máximo aí, pelo que tem de relato na literatura de sobrevida da mãe, na cesárea perimorta após a PCR, e 30 minutos da sobrevida fetal. Portanto, a gente tem que mobilizar esse recurso o mais rápido possível para que na hora que eu precise, ok, aí já está tudo ali pronto para fazer. Recomendação número 4, recomendação de ACLS, de esporte avançado. Se a gestante estiver com mais de 20 semanas, então segunda metade da gestação em PCR, e não apresentar retorno à circulação espontânea com as medidas usuais de RCP, aquilo que nós já comentamos aqui, mais o deslocamento uterino manual, então não apresentou nos minutos iniciais, é aconselhável se preparar para evacuar o útero, ou seja, realizar uma cesárea perimortem, enquanto a RCP continua a recomendação classe 1 também, que vai trazer muito mais benefícios do que malefícios. Então eu fiz alguns minutos ali, não está descrito quantos minutos, até depois ele fala uma possibilidade de minutos, mas a gente vai ver que isso aí é uma coisa variável, vai depender da situação, da etiologia, de várias coisas, mas após esses minutos iniciais, pode ser indicada a realização de uma cesárea perimortem, mesmo não tendo viabilidade fetal, enquanto se realiza a RCP. Então alguém continua comprimindo e outra pessoa vai lá e realiza. Obviamente isso é medida de suporte avançado de vida. Recomendação número 5 e penúltima recomendação, PCR secundária a trauma não compatível com a vida. Então aquele trauma gravíssimo que o profissional de suporte avançado de vida vai julgar que, olha, esse trauma não é compatível com a vida. Um exemplo aqui é caricatural, uma decapitação, uma situação de exsanguinação completa, um trauma torácico exposto com lesão completa do coração, situações extremas onde percebe-se que não há chance de sobrevida, ou situação de períodos muito prolongados sem pulso, vários minutos, 10, 20, 30, 40 minutos, sabidamente, de pacientes sem pulso, nos quais nós sabemos que nessas situações a RCP seria completamente inútil, não há motivo para adiar uma cesárea perimortem. Então, está aí completando o que foi dito anteriormente, a gente prepara o mais rapidamente possível a cesárea perimortem em todas as pacientes com mais de 20 semanas ou mais. A gente vai depois, se não conseguir fazer uma RCP efetiva, também pode indicar cesárea perimortem imediatamente depois de alguns minutos, ou nesses casos de trauma incompatível com a vida, ou muito tempo já. Então, situação, mais uma indicação de cesárea perimortem aí. Temos aí 3 recomendações iniciais que abordam esse tema. E a última recomendação, que é olha só, ele bota até aqui entre parênteses, nessas recomendações anteriores. A cesárea perimortem pode ser considerada. Então, não há
uma recomendação obrigatória de realização dessa cesárea perimortem. Então, pode ser recomendado. O protocolo tem muito cuidado, já que não existem esses estudos grandes, definitivos, de que de fato é algo indiscutível, e também isso depende dos recursos disponíveis, da habilidade do profissional, de uma série de coisas. Portanto, tá aí, pode ser considerado. E essa última recomendação aqui diz que uma cesárea perimortem, é aquela que traz uma questão de tempo, ela pode ser considerada após 4 minutos de PCR, paciente 4 minutos de PCR, ou 4 minutos de RCP em caso de PCR não assistida. Não sei quanto tempo esse paciente está em PCR, 4 minutos fazendo RCP, não voltou à gestante, já pode haver uma indicação. Eu confesso que a gente tem que se projetar às vezes na prática, né? Tem que ter muita experiência e muita confiança, uma equipe, para conseguir indicar uma cesárea perimortem após 4 minutos de RCP na gestante. Bom, eu imagino que essa realmente seja a melhor conduta e algo bonito de ver uma equipe fazendo esse procedimento e conseguindo salvar a mãe e o feto. Lembrando que a cesárea perimortem não é um procedimento que condena a mãe, pelo contrário. Por isso que ele tenta indicar assim tão precocemente 4 minutos, porque a literatura mostra que tem sobrevida da mãe até 15 minutos após a PCR. Então, se eu indico e realizo corretamente, com a técnica correta, essa cesárea, quanto mais precoce, maior chance de sobrevida. Se ela não respondeu a RCP convencional nos primeiros minutos, porque o ideal seria o quê? Conseguir reanimar a mãe, retornar à circulação espontânea nos primeiros minutos. Se tiver um ritmo chocado, vamos lá, desfibrilei em 2 minutos, voltou, ótimo, a mãe está lá, eu vou manter ela. Mas se ela não voltou nos primeiros 4 minutos, já poderia aí indicar uma cesárea perimortem, ou em 4 minutos de PCR, nas PCRs presenciadas, ou 4 minutos de RCP em caso de PCR não presenciada. Uma recomendação classe 2A também, então não é aquela recomendação classe 1. Portanto, estamos aqui com todas as recomendações, aquilo que tem no protocolo da American Heart Association. Está aqui o link na descrição desse protocolo em inglês. Espero ter esclarecido aqui. Resumidamente aqui, para a gente só fechar de forma bem simples, recomendação número 1, RCP de alta qualidade. Recomendação número 2, deslocamento uterino nas gestações acima de 20 semanas, fazendo, se eu tiver recurso para isso, convocar a cesárea perimortem o mais rapidamente possível, assim que eu sei que é uma gestante com mais de 20 semanas. Nos primeiros minutos, a paciente não apresentou ROSC com o minha RCP convencional, deslocamento uterino manual, eu posso já preparar para evacuar o útero numa cesárea perimortem. Em caso de trauma incompatível com a vida ou PCR prolongada, cesárea perimortem. E essa última recomendação que fala dos tempos, 4 minutos de PCR ou 4 minutos de RCP em PCR não presenciada, cesárea perimortem. Essas são as recomendações que tem nos guidelines da American Heart Association, e eu te peço que, se você tiver alguma outra fonte de literatura, que você tem alguma outra coisa que possa agregar ainda mais valor para esse vídeo, para as pessoas que assistem, para as pessoas que leem os comentários e para mim, porque eu leio todos os comentários, eu te agradeço muito se você contribuir aqui nessa caixinha. Então é isso que eu queria conversar com você nesse vídeo. Acabou que foi mais um vídeo longo aí, mais de 20 minutos, mas acredito que foi um tema bastante solicitado, algumas pessoas aí vão se interessar por ele. Então, para mim é uma satisfação e uma oportunidade de ter revisado esse assunto. Não esquece de verificar sua inscrição no canal, ativar as notificações aí clicando no sininho. Deixa também o seu joinha no vídeo aí, o gostei se você gostou, ou o não gostei se você não gostou. Esse feedback é sempre muito importante e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.